Às vezes, você tá lá com ele deitado na cama, precisando de 3 litros de oxigênio, né? Aí a hora que você senta ele ou que você coloca ele em pé, você fala, nossa, agora dá para baixar, né? Dá para diminuir, dá para tirar o oxigênio, né? Então, eu acho que é isso, assim, é pensar que na minha opinião, assim, a gente precisa ter marcos dentro da UTI, Claro. porque o dia é meio insano mesmo, assim, né? Eu acho que não faz tanto parte da nossa realidade, infelizmente, ainda, essa coisa da progressão, né? Como vocês têm, de progredir carga, é muito mais rápido e fácil, então isso não é tão óbvio na UTI. Acaba que às vezes você vê mesmo o paciente há 4 dias que ele alcançou o sentado na beira do leito e lá ele ficou, assim, e ninguém tentou colocar ele em pé, né? Ou, ele fica em pé, mas ninguém tentou trocar um passo, né? Então, acho que tem que ter esses marcos pra gente conseguir, sabe, dar aquele check de tipo, pô, então qual que é o próximo, né? Vamos lá. Mas sem essa ideia de hierarquização. Só vou colocar ele em pé a hora que ele sentar sozinho, né? Não necessariamente, porque o em pé vai ativar outras vias importantes para tônus, às vezes vai ajudar em alguma adequação, por exemplo, de pressão arterial, né? Então, alguns outros benefícios também que vêm junto, né? E nessas escalas validadas, como assume a postura importa ou é só se ele mantém com auxílio ou se mantém independente? Tem algumas que tem assim, precisa de 50% de auxílio, ou precisa de 2 pessoas, precisa de 1 pessoa. Então tem o que basicamente tem nessas escalas é o tanto de ajuda que precisa. Mas aí que vem, eu acho que uma questão que a gente precisa evoluir muito na UTI, né? Que não é só o suporte, mas a análise daquele movimento, né? Então, assim, como é que ele está fazendo esse movimento, né? E de novo, assim, né, para quem está escutando, a gente não está falando de uma análise perfeita de correção de um gesto esportivo, né? A gente está falando às vezes, de uma análise de um movimento. Por que ele não consegue passar do sentado para o em pé sozinho? Às vezes é só, entre aspas, né? Mas assim, é a altura da cama, por exemplo, né? Sim. É uma análise voltada, é o que a gente faz, mas assim, não precisa de tanta minúcia, que é aquela para levantar hipóteses de quais são as barreiras. O que impede ele de ir para o próximo passo que eu estou julgando. Porque pode ter N motivos, pode ter situações externas ali do ambiente, de organização, como, por exemplo, a altura da cama, do leito, o acesso, enfim, X. Características individuais, a força, o tônus, sei lá, demandas sensoriais, enfim, e assim vai. Ou realmente, esse cara não tem capacidade suficiente para executar a tarefa dessa maneira, vamos ajustar a tarefa para que seja feita, enfim. E o livro ajuda um pouco nessa leitura de quais são os caminhos e o que você pode encontrar de barreiras, o que fazer em cada uma dessas barreiras? Isso. Aí eu trago algumas sugestões e algumas estratégias, né? Então, por exemplo, outra coisa que eu acho que a gente melhorou muito na UTI foi incorporar auxílios, assim, né? Então, por exemplo, cintas de transferência, né, que às vezes vai te auxiliar, por exemplo, né, lençol, bola, né, então, porque às vezes é isso, o paciente precisa ali de um apoio nas costas leve, mais perto da lombar, para ele conseguir se readequando. Então, tem algumas, o livro, e essa foi a ideia de ter os vídeos e fotos no livro, para essas estratégias, assim, e se eu tentar colocar uma almofada aqui, se eu tentar colocar, ele cai para ele cai para abdução, né? Para adução. Será que se nesse momento eu colocar alguma coisa ali no meio, um travesseiro, eu já não auxilio, já não melhoro? Então tem algumas coisas nesse sentido. E aí a gente trouxe, né, algumas coisas de fora, assim mesmo, acho que muito da neuro, né, que se fazia ambulatorial para dentro da UTI. Porque muita coisa se deixava para depois, né? Na enfermaria a gente vê, na enfermaria a gente faz. Eles resolvem. Na enfermaria eles resolvem, né? E assim, por que não na UTI, né? Por que não usar essas estratégias? Por que não usar recursos já dentro da terapia intensiva, né?